Fala, meus amigos atleticanos, sejam muito bem-vindos à Atletiba TV, eu sou Leopoldo Scremin e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem complicado. Hoje nós vamos falar sobre Diório, como a gente chama, afinal, ele vem se destacando no início da temporada de 2025 e claro, né, eu sei que você, no fundo, não acha que ele é a grande solução do Atlético Paranaense, assim como eu também acho. Mas eu quero trazer um outro ponto para você, até porque de sexta-feira nós teremos um vídeo que fala exatamente disso. Como as rádios batem no Atlético Paranaense, porque as rádios são inimigas do Atlético Paranaense e, consequentemente, de seus jogadores. E eu vou trazer um ponto assim que até a gente vê hoje muito na política, que é essa utilização das mídias para deturpar coisas verdadeiras, para deturpar fatos e seguir um caminho de ideologia e principalmente de conversa para chegar até você o que eles querem. E vocês sabem que aqui em Curitiba acontece muito isso no Paraná, em relação ao futebol, às rádios. Hoje nós temos só uma rádio FM em Curitiba, assim, ativa realmente, que ela conta o que ela quer, ela fala o que ela quer. E claro, forma opiniões de pessoas que às vezes não podem assistir um jogo do Atlético no campo, não podem assistir pela TV, né, não pagam para assistir os jogos, a maioria ficam na rádio e o que esses caras falam se torna grande verdade. Eu vou dar dois exemplos rapidinho, até porque vai ter o vídeo sexta-feira para falar mais sobre isso, abranger mais esse assunto. Eu quero só trazer dois exemplos simples. Quantas vezes você se viu falando mal do Coelho sem ao menos ter visto ele jogar na partida? O Coelho é ruim, o Coelho não serve, o Coelho é bagre. Quantas vezes você fez isso? Por quê? Porque a grande mídia de futebol hoje em dia aqui em Curitiba falava isso. Falava isso, o discurso era o Coelho não serve, o Coelho não presta, o Coelho é ruim, certo? E o que aconteceu? Agora está em vias de fato para ser vendido o Coelho para o Atlético Mineiro, para substituir o Paulinho, ótimo jogador, né? Foi um dos craques do Brasileirão de 2023. O Paulinho foi para o Palmeiras e o Coelho está sendo contratado por 5 milhões de dólares, se não vier os jogadores emprestados, ou 4 milhões e meio de dólares se vierem jogadores emprestados para o Atlético, pelo Atlético Mineiro, um time aí que disputou a final da Libertadores. Quer dizer, para o Atlético não serve, para a grande mídia aqui do estado, o Coelho é ruim, é bagre. Foi isso que eles venderam para você, não foi? Para mim também venderam isso. Mas o Atlético Mineiro está pagando 4 milhões e meio de dólares. Eu ouvi até na segunda-feira no Papo de Craque o cara falar, não, mas é que sempre tem um otário e um malandro. Ok, então o Atlético Paranaense está sendo super espertão e o Atlético Mineiro burro. Beleza, então tá ok. E o Canóbio? Não foi pintado para vocês que era ruim? Nesse mesmo programa, na segunda-feira, o Papo de Craque, o Jairo Júnior chegou a falar que o Atlético Paranaense, o Canóbio, para o Atlético Paranaense não ia fazer falta. Que o Canóbio é um jogador que é de nível de Série B, que o Canóbio não ia fazer grande diferença. Ia ser útil, foi a palavra que eles chegaram ao consenso na mesa, com exceção do Dorival Crispim, que o Canóbio seria apenas útil na Série B. Um jogador de seleção uruguaia, um jogador que fica no banco junto com o Arrascaeta. Ficava, né? Porque agora brigou com o Bielsa, mas quando ficava o Bielsa preferia colocar o Canóbio em campo do que o Arrascaeta, que é o craque do Flamengo. Mas pro Atlético não serve, pra mídia do Atlético não serve. O que aconteceu? O Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, pagou 6 milhões de euros. Isso mesmo, 6 milhões de euros. John Kennedy, herói da Libertadores do Fluminense, grande promessa do futebol brasileiro, foi vendido pro México por metade disso pelo próprio Fluminense. Então quer dizer, eles pagaram o dobro, 2 John Kennedys, para levar o Canóbio do Atlético para jogar para eles. 37 milhões de reais. Então nós vamos pegar os dois bagres, Coelho e o bagre Canóbio, e somando juntos, eles foram vendidos, ou serão, né, porque o Coelho ainda falta alguns detalhes, por 67 milhões de reais. Os dois bagres que a grande mídia vende para você. E por que eu tô falando isso? Ô, Leopoldo, você tá viajando. O vídeo não é sobre transação, o vídeo é sobre o Diório. Exatamente. Gente, porque eu vou mostrar os lances, vou trazer alguns fatos sobre a passagem do Diório até agora no Atlético Paranaense, tá? E aí eu quero saber de você, eu vou deixar você formar a tua opinião, eu não vou falar. Vou falar o que eu penso, minha opinião, assim como eu aceito a sua opinião, se você achar que o Coelho é bagre, se o Canóbio é bagre, tranquilo, você tem todo o jeito de ter a tua opinião. Nós vivemos uma democracia. Mas eu quero trazer para você, que não tem opinião formada, alguns dados a respeito de quantos minutos o Diório jogou no Atlético Paranaense, quantos gols ele fez, mostrar os lances aqui que eu vou ficar pequeno, e quero trazer também a leitura dos jogos que ele jogou como titular, como reserva, quanto tempo ele entrou, para que você avalie e veja se realmente ele teve oportunidades no Atlético ou não, e se realmente é uma surpresa ele fazer 3 gols em 2 jogos no Paranaense,
ou não. Então, tá começando aí mais um vídeo do Atletiba TV. Vai! Vamos lá, então, vamos falar de Lucas Diório. Então, hoje é o assunto do vídeo. Afinal, ele ontem brilhou novamente, fez 2 gols contra o Rio Branco, já tinha feito um gol contra o Paraná, salvou a gente da derrota contra o Paraná. Afinal, ele entrou, mudou o jogo. Mas, nossa, o que aconteceu? Ele mudou o futebol, o Diório é craque agora? Não, calma. Mas e aí, o que aconteceu? O Paranense que é muito fraco? Também não, também não. Diário é bagre ou é bom? Gente, eu comecei falando no início do vídeo aqui, fiz uma introdução longa até para explicar o que eu penso e o que eu vejo do futebol. Eu tô com 44 anos, eu vou no estádio desde os 8 anos de idade. Eu vou desde a época do Pinheirão. E meu pai foi jogador de futebol profissional. Então, assim, meu pai tinha muitos amigos que jogaram, né? Inclusive o Silco Pira. E eles contavam que na época deles eles tinham que dar uma caixinha pra rádio pra falar bem ou falar mal, porque ninguém ou tava no campo assistindo pra formar uma opinião, ou tava ouvindo na rádio, entendeu? Então funcionava mais ou menos assim. E hoje eu acho que não é tão diferente, mas eu não quero entrar nesse assunto hoje, porque eu vou soltar um vídeo no fim de semana, ou sexta ou sábado de manhã, sexta-noite ou sábado de manhã, pra trazer meio que abrir um pouco essa caixa de Pandora aí, né? Abrir um pouquinho, lavar essa roupa suja aí, que faz tempo que eu quero falar com vocês a respeito disso, de como funciona e por que a rádio é tão contra o Atlético Paranaense. Você já deve ter percebido, né? Dei os exemplos no começo do vídeo do Canóbio, do Mastriani também, o porquê não, né? Mas muito mais do Coelho. E também tem que falar do Diório, afinal o Diório o cara tá fora do baralho, ninguém quer o Diório é ruim, bagre, né? E ele tá mostrando que ele não é bagre, ele é centroavante, né? Então assim, eu vou começar a rodar uns vídeos aí, tomara que eu não tome strike, mas é gols e ficar até um pouco menor na tela aqui, que daí não toma strike. Para vocês verem aí, são os 9 gols que o Diório fez no ano passado e em 37 partidas e os gols que ele fez aí em 2 partidas, 3 gols no Campeonato Paranaense desse ano. A média de 0,25, né, se você for dividir, é pouco gol para 37 partidas, né? Mas assim, vocês vão ver, eu quero trazer os números para vocês entenderem que o Diório nunca teve oportunidade no Atlético Paranaense, oportunidades verdadeiras, né? Ele teve 7 partidas como titular, né? Dessas partidas como titular, 3 foram com o Osório no começo do ano, naquela bagunça que era o Atlético, e mais 4 partidas como titular, 4 ou 5, 8, na verdade, né? 5 no restante do ano. Partidas em que ele era titular porque ele jogava com o time reserva do Atlético Paranaense, o Atlético estava poupando para a Sul-Americana ou para a Copa do Brasil. Então, essas foram as oportunidades que ele teve. No mais, ele entrava faltando 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E eu quero trazer uma retrospectiva só para vocês lembrarem como que foi a chegada do Diório e por que ele ficou tão preterido no elenco. O Atlético não tinha centroavante no início do ano, vocês lembram? O Atlético estava atrás de centroavante. Tem um jogador, eu acho que o nome era Oscar Cardoso, não lembro o nome do centroavante, na verdade, do Cerro Porteño. O Atlético estava quase fechando com ele, um cara muito goleador. Lembrava muito o Marco Ruben, até por isso o pessoal fez muita força para trazê-lo. Mas ele acabou ficando por lá. O time devia uma grana para ele e acabou pagando os salários atrasados, ele decidiu ficar no time. Aí sobrou Diório, que era uma indicação por ser canhoto, né, que era uma paixão do Osório. O Osório conhecia o Diório, indicou o Diório do futebol mexicano. Dinheiro grosso, não foi barato. Se não me engano, foi entre 12 e 14 milhões de reais. E ainda o Atlético tinha o sonho do Mastriani, só que o Mastriani, o América Mineiro estava pedindo muito dinheiro e o Atlético entendia por ser um jogador muito velho, não valia a pena trazer porque não ia conseguir vender depois, recuperar o dinheiro. Mas o Mastriani faz 5, o Diório é anunciado como centroavante do Atlético Paranaense, chega em Curitiba e no mesmo fim de semana o Mastriani mete 5 gols no Campeonato Mineiro. Aí o Atlético contrata o Mastriani, a pressão da torcida não teve jeito, e aí o Diório já chega como reserva do Mastriani no Atlético Paranaense. Talvez não pro Osório, né, que tinha pedido ele, deu as oportunidades, foram 3 partidas como titular e 2 gols. Os 2 gols contra o São Joséense. Aí, Leopoldo, e o Pablo? O Pablo, na visão do Osório, não era centroavante. Esse que é o ponto. O Pablo jogava mais atrás, ele jogava na posição 14, vocês lembram dessa bagunça? Então o Pablo disputava a posição com o Zapelli ali, com o Christian e com, lógico, apesar da base, que ele jogou com bastante gente da base, Dudu e tal.
Mas principalmente o Vinícius Cauê. Não sei se vocês lembram dessa bizarrice que ele botou o Vinícius Cauê, que era lateral esquerdo, terceiro reserva. Ele colocou como meia do Atlético Paranaense. Sim, aconteceu isso esse ano, de 2024, ano do rebaixamento. Quando ele perde pro Londrina, o último jogo que o Diório joga como titular com ele, como eu disse, o Diório jogou contra o Operário de Ponta Grossa, 0-0. Jogou contra o São Joséense, 3-1, 2 gols dele. E jogou contra o Londrina, 1-0 pro Londrina, né? Já eram quartas de final do Campeonato Paranaense, ele cai e chegou o Cuca. Cuca chega e fala, não quero o Diório, não quero saber desse cara aqui. Pode mandar embora. Foi isso com o Benítez, nesse exemplo, o Benítez foi emprestado, né? Não voltou ainda. E o Diório também. Bota no mercado, eu não vou utilizar, porque eu tenho o Mastriani e o Pablo vai ser meu titular. Nem o Mastriani jogava com o Cuca. Jogava o Pablo. O Pablo era o titular do Cuca como centroavante. Até começou bem ali, dando certo. É um outro estilo de futebol do Cuca, né? Funcionava. Tava funcionando. O Zapelli começou a jogar bola. O Coelho tava indo bem, etc e tal. Mas aí, e vai indo. E aí, até então, o nosso querido Diório só começa a ter oportunidades nas partidas que não tem importância. Como nas partidas lá daquela segunda mão do grupo, o Atlético estava classificado da Copa Sul-Americana. Então o Diório, você vai ver os gols, ele faz gol contra o Danúbio, faz gol contra o Raio Zuliano. Ele entra nessas partidas, mas sempre entrando no fim do jogo. Né? Ele começa contra o Fortaleza fora, que o Atlético joga com o time misto. Né? O time misto, ele era titular do time misto. Enfim, ele vai começando a jogar essas partidinhas, joga 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nas partidas importantes do time principal do Atlético, ele fica no banco, só em algumas delas, não fica em todas. Ele chega a ficar, depois do Cuca assumir, ele chegou a ficar 5 partidas sem ser relacionado. E assim, quando entrava é quando o Cuca estava precisando do resultado, e aí colocava ele, como última esperança, né? Faltando 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. E foi assim até a chegada do Varini. Com o Varini, o Atlético começou a jogar muito com o time misto, né? Para focar nas Copas, né? Principalmente a Copa Sul-Americana, estava na Copa do Brasil ainda. E aí ele começou a jogar, então ele jogou partidas inteiras, por exemplo, ele jogou contra o Cuiabá, ele até fez o segundo gol, tá passando o gol na tela para vocês. Ele joga contra o Cuiabá, ele faz gol, contra o Bahia ele faz gol, com o Atlético Goianiense fora ele faz o gol da vitória, ele entra no segundo tempo, nem é titular, mas contra o Bahia é titular, não faz gol, o Atlético perde em casa. E contra o Cuiabá ele é titular e faz um gol. Vai passando o tempo, ele fica mais algumas partidas sem ser relacionado, joga contra o Grêmio como titular, uns 90 minutos. Enfim, joga contra o Juventude em casa, aquele 2-2, derrota pro Juventude, perdemos, 2-1, né? E vai jogando só quando o Atlético coloca time misto, né? Contra o Belgrano ele entra fora lá e faz um gol. O segundo gol do Atlético até, e aí nunca mais marcou pelo Atlético Paranaense. Sua última partida como titular. Essas aí, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nas últimas 14 partidas ele ficou fora de 6, nem relacionado foi. Jogou uma como titular, que foi contra a última dele como titular, foi contra o Criciúma. Aquele 0-0, ele entrou jogando, jogou 66 minutos. A outra partida, desculpa, penúltima, porque a última partida como titular foi contra o Atlético Goianiense, naquele fatídico, uma vitória nossa, mas aquele fatídico jogo que o Atlético está ganhando por 1-0, ele faz jogada do pênalti, por isso que eu acho injustiça. Ele recebe a bola no pivô, ele abre lá na esquerda pro Coelho, ganha a jogada do zagueiro, corre pra área e sofre o pênalti. Ele bate o pênalti e perde. Aí o Lúcio, em vez de tirá-lo no intervalo, não, espera dar 3 minutos de jogo do segundo tempo pra tirar ele. Só pra ser vaiado, assim. E aí a torcida não poupou, eu acho que a torcida perdeu a mão ali, mandou ele tomar sagu, etc e tal. Uma fase ruim do time, mas ele não era o culpado e acaba com ele saindo como um dos grandes vilões daquela campanha, sendo que, como eu tô falando aqui, ele nunca jogou pouquíssimas vezes, né? E aí ele entrou 5 minutos no finalzinho, contra o Bragantino, foi a última partida dele em 2024. Ele entra 5 minutos para tentar salvar o jogo que a gente caiu, né? A gente caiu contra o Bragantino, tem jeito. Vem 2025 agora, 2 partidas, ele entra contra o Paraná, ele resolve a partida, salvou a partida, a gente tava perdendo de 1-0, tava inoperante, o Babi não tava jogando nada. Ele entra, primeiro lance que ele toca na bola, já sai o pênalti, ele pega o rebote do pênalti e faz o gol. Ele participa da jogada, ganha a dividida, na jogada que vai sobrar a bola depois com o Raul cruzar e o nosso lateral direito fazer o segundo gol. Então ele participou diretamente das 2 jogadas, e ontem dos 3 primeiros gols, ele participou ali, ele ajuda na jogada em que o Luiz Fernando faz o terceiro gol, e ele fez os 2 primeiros gols, né?
O primeiro e o terceiro, desculpa, faz 2 gols. Enfim, aí já é o craque do time, né? Não é. Não, eu acho que não é. Tá, gente? Deixar bem claro, eu fiquei brincando no Twitter ontem, mas é óbvio que a gente tá só botando pilha. Afinal, a gente tem que valorizar nossos jogadores, já que a imprensa não vai valorizar. Né? E hoje, lógico, foi todo mundo falando mal. Calma aí, os caras falaram na Transamérica. Calma aí. Ah, tá achando o quê? Calma aí. Até eu faço gol. No Rio Branco, no Paraná, até eu faço gol. Times que vieram da Série B do Campeonato Paranaense. Porque sempre desvalorizam o Atlético, né? É o melhor centroavante do mundo? Não é. Pô, nunca. É o melhor centroavante da última década do Atlético? Não é. É o melhor centroavante de 2024? Foi o melhor do Atlético? Não foi. É o melhor jogador que nós temos disponível no ataque? É o melhor centroavante, gente. A gente tem que aceitar. Ele é melhor que o Babi. O Mastriani vai demorar 1 mês e meio para jogar e o mesmo vai acontecer com o Allan Kardec. 1 mês e meio para jogar o Allan Kardec, saiu hoje a notícia. 1 mês e meio, tá bem fora de forma. Então o que nós temos hoje é o Diório. Então o que a gente vai fazer? Apoiar, valorizar e parar de ficar chamando o cara de bagre. Porque assim, e assim, pô, ontem na coletiva foi até desumano o que fizeram com o cara. Ontem foi a primeira vez que ele saiu aplaudido da Arena da Baixada. Né? Foi aplaudido, foi humilde, pediu desculpa por fazer a orelhinha lá, beleza. Então vamos começar a tratar ele bem, pô. Sabe porque ele pode ser o. Se ele jogar muito bem e não vai ser titular do Atlético no ano, ele pode ser vendido e render uma grana pra gente, né? Assim como o Coelho e o Canóbio renderam. Se ele continuar no Atlético, precisar dele, ele vai ter ali um cara que sabe fazer gol. E vocês estão vendo os lances, ele não é bagre. Ele não é ruim, grosso de bola. Não é grosso de bola. Eu podia citar 1000 pessoas que eu vi aqui passar pelo Atlético que são bem mais grossos de bola que ele. Então vamos ter um pouquinho de paciência com o nosso querido Diório aí. O muso da Arena da Baixada, afinal, ele tá fazendo gol, tá vivendo excelente fase, a gente precisa disso, cara. O que a gente mais precisa agora é vencer jogos e fazer goleadas, tá? Pra gente voltar a... Sim, tipo, o que o Atlético fez ano passado com a gente, não vai acabar nunca, tá entendendo? Nunca mais vamos esquecer esse sentimento. Mas tem que tocar pra frente aí. Eu acho que tem que dar uma chance pro Diório aí, valorizar ele, afinal o cara tá se entregando e tá jogando bem. E nós vencemos, né? E com gols dele, sempre. Então, 2 partidas, 3 gols. É o melhor jogador do Atlético, do ataque até agora. Vamos valorizar, beleza? Sábado, vídeo bom, hein? Vou abrir a caixa de Pandora aqui sobre essas rádios comentando o pau no Atlético. Vou contar o verdadeiro motivo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos aí pro nosso canal crescer. Estamos trabalhando de formiguinha mesmo e conto com vocês, beleza? Grande abraço, tchau. Oh,